novamente, né? E para todos os que estão aqui conosco, nós já estamos gravando, tá? Então, a gente quer que você não fale só sobre a hipnose tecnicamente, mas também sobre as suas experiências, as suas impressões com essa técnica tão fascinante, tá bom? A palavra é toda sua. Tá joia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos. Sei que é um horário ingrato, todo mundo cansado, né? Já trabalhou durante o dia, ou estudou, ou já teve outras atividades, e mesmo assim está aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu sou Hermano Augusto, eu sou médico de formação, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião do trauma. Tenho alguma vivência com as práticas integrativas, fiz o curso de especialização da Unicamp na primeira turma, junto com a Gabi, fui aluno da professora Pamela, tenho especialização em acupuntura e tenho várias formações em hipnose. Por que eu digo várias formações? Porque existem diferentes abordagens dentro da hipnose, né? A gente vai falar um pouquinho, por isso não é o enfoque da apresentação, mas não existe apenas uma hipnose, por assim dizer. O termo hipnose acaba englobando uma série de situações que acabam levando o mesmo nome, mas apesar de serem chamadas da mesma coisa, têm diferenças entre si. E isso é uma das coisas que a gente vai abordar aí ao longo dessa nossa conversa, que pode gerar confusão e dificuldade quando a gente vai fazer uma pesquisa ou discutir alguma coisa em relação aos resultados da hipnose. Então eu vou tentar fazer o seguinte, a nossa roda de conversa aqui do Lapasses se baseia num artigo científico. Então eu trouxe um artigo científico que eu vou mostrar para vocês depois. A gente fala um pouco do artigo científico, tento dar uma acelerada nele, porque é um artigo extenso. E depois a gente abre para vocês opinarem em relação a alguns aspectos da hipnose, né, que eu vou pedir a opinião de vocês. E depois eu retomo para falar alguns pontos daí sobre isso que a gente discutiu, dando um pouco da minha opinião, tá? A qualquer momento vocês podem me interromper. E agora são 7h08, a nossa programação é terminar até as 8h30. Então vamos tentar administrar o tempo. Aí se eu estiver me estendendo muito, vocês me chamem a atenção, tá? Então eu vou começar. Então, dentro do estudo da hipnose, né, o artigo que a gente vai discutir aqui fala do uso da hipnose no manejo da dor em oncologia. Então, a gente vai falar de alguns conceitos básicos nas evidências ditas científicas, né, dentro da metodologia tradicional, vigente hoje em dia, e algumas reflexões sobre as particularidades da hipnose e da realização de pesquisas com o uso da hipnose. Então, o artigo é esse, né, do Journal of Clinical Oncology, que não fala apenas de hipnose, embora eu tenha selecionado dentro do artigo a parte que fala sobre esse assunto, mas fala de diversas práticas, né, integrativas utilizadas no manejo da dor em oncologia. Então, é um guideline, um conjunto de recomendações da ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, e esses são os autores. É um artigo recente, né, publicado numa revista de grande impacto. Então, introdução aqui de alguns conceitos, que a dor é um dos sintomas mais comuns, incapacitantes e temidos vivenciados por pacientes com câncer, principalmente pacientes com câncer avançado, cuja dor pode ser resultado da carga tumoral, da invasão de ossos, músculos e nervos. Os tratamentos convencionais contra o câncer, como cirurgia, químio, rádio, imunoterapia, terapia hormonal, esse próprio tratamento pode resultar em condições que geram dor aguda ou crônica, né? Então ele dá alguns exemplos de neuropatia periférica ou dores articulares. À medida que os tratamentos oncológicos vão avançando, os pacientes acabam sobrevivendo mais tempo com a doença que lhe traz sintomas, né? E em vigência de um tratamento prolongado, um tratamento sofrido. Então, embora a expectativa de vida seja aumentada, muitas vezes é uma sobrevida com bastante sintomas, né?
Muitos sobreviventes continuam a sentir dor crônica resultante do tratamento, que vai afetar a qualidade de vida, e a dor crônica pode interferir na adesão do paciente ao tratamento oncológico, né? E por conta da dor, ele acaba não querendo continuar o tratamento, isso pode interferir no resultado final. O manejo eficaz da dor é de importância crítica, né, no tratamento do câncer. A dor é complexa, tem diferentes causas, diferentes apresentações, né? É, eu costumo dizer que dor é uma coisa muito individual, né? Eu trabalho com cirurgia, então muitas vezes o paciente pergunta como que é o pós-operatório, como que é a dor, se tem muita dor, tem pouca dor, e eu falo, dor é muito individual, né? Dentro da cirurgia, que é onde eu tenho mais experiência, às vezes eu faço uma cirurgia minimamente invasiva, com pequenas incisões, e o paciente refere muita dor no pós-operatório. Em contrapartida, às vezes faço cirurgias com incisões extensas, com ressecções de grandes órgãos, e o paciente consegue tolerar e lidar muito melhor com a dor. Então, a dor não só no aspecto de liberação de substâncias e tudo mais, mas no aspecto psicológico, social, espiritual, é algo que engloba muitos aspectos do ser humano. Estima-se que 40% dos pacientes com câncer utilizam a medicina integrativa anualmente. O principal princípio orientador da medicina integrativa é utilizar essas intervenções em conjunto com as abordagens convencionais. Os pacientes muitas vezes procuram esses outros tratamentos porque percebem que o tratamento convencional não atende completamente às suas necessidades. Entrando um pouco aí na questão dos trabalhos científicos, né? Um número crescente de ensaios clínicos randomizados vem descobrindo, né, que algumas intervenções como acupuntura ou massagem pode aliviar a dor em pacientes e sobreviventes de câncer. No entanto, para muitas outras intervenções, os ensaios são pequenos e muitas vezes limitados pela falta de rigor metodológico. O que isso quer dizer? Né? Quando a gente fala em trabalhos científicos dentro da metodologia mais aceita, os ensaios clínicos são estudos em que é feita alguma intervenção. Então, isso significa que eu tenho um problema e eu vou propor uma solução número 1 e uma solução número 2 para ter uma comparação. Às vezes você pode comparar essa intervenção com o que é feito habitualmente há algum tempo atrás, ou quando não existe nenhum tratamento, isso pode ser comparado com o placebo, com algo que não, teoricamente não vai ter o efeito. Mas, enfim, são tipos de estudos em que há uma intervenção, você atua para tentar um resultado. E são esses ensaios clínicos que geram as evidências científicas que são melhor aceitas hoje em dia, né? Só que ele fala que para muitas intervenções, os estudos que existem são pequenos, não são poucos pacientes. Quanto mais pacientes, maior a evidência científica que isso gera. E muitas vezes não foi feito com o rigor metodológico que deveria ter. Então, abre brechas para o trabalho ser criticado ou para o resultado ser questionado. Aí ele fala, né, para uma abordagem centrada no paciente baseada em evidências para o tratamento da dor, em que haja incorporação, né, dessas intervenções integrativas, os profissionais e os pacientes precisam estar equipados com o conhecimento atual, né, da base de evidências dessas terapias para o tratamento da dor no câncer. Então, o objetivo do guideline, esse guideline, né, essa diretriz, teve como objetivo avaliar sistematicamente as evidências desses ensaios clínicos randomizados e controlados e revisões sistemáticas e meta-análises, que são outros tipos de estudo. Então, os ensaios clínicos a gente já falou que são estudos em que é feita uma intervenção. As revisões sistemáticas são estudos em que tem toda uma sistematização, todo um método para busca de artigos, de trabalhos que já foram publicados na literatura. E a meta-análise é uma ferramenta estatística que é utilizada nas revisões sistemáticas. Para quê? Para se eu tenho
um resultado de um trabalho que, digamos, tem um valor 3, um resultado de um outro trabalho que tem um valor 5, eu consigo mesclar esses dois resultados para ter um valor final, digamos assim. Tá? Então, é uma ferramenta estatística para dar maior poder de conclusão diante dessa revisão desses estudos. Então, foram feitas duas perguntas, né, na construção desse guideline. Quais terapias mente-corpo são recomendadas para o manejo da dor experienciada por pacientes adultos e pediátricos diagnosticados com câncer? Essa é a pergunta número 1. E quais produtos naturais são recomendados para essa mesma situação? O método que foi realizado. Então, houve um painel de especialistas com diferentes especialidades, né? Não só médicas, mas também tinha cientista social no meio, tinha representante da comunidade, tinha especialista em metodologia científica. Foi feita essa revisão sistemática da literatura. Eles faziam reuniões por videoconferência, né, e comunicação por e-mails. Depois que foi feito, chegaram à recomendação inicial. Isso foi publicado e deixado online durante 2 semanas para que fosse comentado, né, para as pessoas poderem dar as suas contribuições. E depois foi feita uma revisão, uma versão que foi enviada para revisão da revista. Aí na revista existem os revisores, os editores, que olharam esses guidelines e liberaram para publicação. Então, nessa revisão, foi feita a busca online no PubMed e no Cochrane Library, que são dois locais de busca, né? Foram feitas pesquisas desses ensaios clínicos randomizados que a gente falou, das revisões sistemáticas que a gente também falou, e revisões sistemáticas que tinham meta-análise, tanto para a população adulta quanto pediátrica, e as intervenções integrativas analisadas, por exemplo, acupuntura, acupressão, terapias mente-corpo e, além de intervenções desse tipo, também foram analisados o uso de produtos naturais. Essas intervenções, então, como eu falei, os ensaios clínicos, você tem uma intervenção que é o que você quer saber se é bom ou não é bom, se é melhor do que já está estabelecido ou não. Então, as comparações que foram feitas. Comparação daquela intervenção com nenhuma intervenção, então fez aquela intervenção, não fez nada. Fez aquela intervenção, o paciente ficou numa lista de espera, que depois recebeu aquela mesma intervenção. Aquela intervenção versus os cuidados habituais para aquele tipo de câncer, né, que o paciente tem. Os cuidados baseados em diretrizes, quando tem as diretrizes que norteiam o cuidado, controle de atenção, placebo e intervenções simuladas. Então, esses foram os controles de comparação. Os desfechos analisados, ou seja, são os resultados que a gente quer analisar. Intensidade da dor, redução ou mudança nos sintomas relatados como desfecho primário em manuscrito publicado. Tamanho da amostra, pelo menos 20. Então, um estudo que tem poucos pacientes foi excluído dessa revisão. Então, foram encontrados 1.346 artigos e foram incluídos 227. Desses 227, são 26 revisões temáticas e 181 ensaios clínicos randomizados, publicados entre 1990 e 2021. Aí ele faz um panorama da qualidade desses estudos. Então, algumas das falhas no desenho de estudos incluíram a falta de cegamento. O que isso significa? Às vezes, quando você vai receber a intervenção, às vezes você não sabe o que você está recebendo. Isso é um tipo de cegamento. Quando você vai dar a intervenção, você pode não saber o que você está dando. Você tem um comprimido vermelho, um comprimido azul, mas eu não sei qual que é o que está sendo analisado, mas eu vou e administro para o paciente. E quem analisa os dados, às vezes não sabe o que é um e o que é outro. Então, esses são os tipos de cegamento. Algumas vezes não é possível fazer o cegamento pelas próprias características da intervenção. Você vai saber que você está recebendo aquela intervenção, quem está aplicando vai saber que está aplicando, e algumas vezes, que isso não deve acontecer, quem está analisando está envolvido com o estudo, então sabe quem são os pacientes. Os braços de controle incomparáveis, então, por exemplo, se eu pegar uma comparação de
homens, adultos, obesos e fumantes que receberam hipnose e comparar com mulheres idosas que têm pressão alta e câncer de mama. Então são grupos que não tem como comparar, né? Amostras pequenas ou com altas taxas de desgaste, ou seja, poucos pacientes ou pacientes que foram se perdendo ao longo do tempo, poder estatístico limitado quando era feita aquela análise estatística. Então, diante disso tudo, alguns trabalhos não tinham conclusões confiáveis. Os estudos também foram heterogêneos em relação às populações de pacientes, tamanho da amostra, qualidade do método, duração do tratamento e medidas dos resultados. Os desfechos variaram entre os estudos e, na maioria dos casos, não foram diretamente comparáveis, devido ao fato de um estudo analisar uma coisa, outro estudo analisava uma coisa mais ou menos parecida ou um pouco diferente, e às vezes não conseguia mesclar aquele resultado. Então, quando não era possível mesclar os resultados, não teve aquela análise quantitativa, de você pegar e somar um resultado bom ou ruim de um com um resultado bom ou ruim de outro, com um resultado bom ou ruim de outro, e chegar à conclusão naquela somatória, naquela sopa de trabalho, se o resultado final está mais para bom, está mais para ruim, está mais para neutro. E nesse caso foi feita apenas uma revisão descritiva, que daí não é feita toda aquela metodologia da revisão sistemática. Bom, entrando agora na hipnose, né? A dor, a recomendação principal da hipnose, dor relacionada a procedimentos. Então, eles dizem que a hipnose pode ser oferecida a pacientes que sentem dor durante procedimentos de tratamento de câncer ou exames diagnósticos. E daí ele fala um pouquinho mais do que é essa recomendação. Então, é uma recomendação baseada em evidências em que os benefícios superam os danos, com uma qualidade de evidência intermediária e com uma força de recomendação moderada. Então, o que isso significa? Existe evidência científica, então, essa recomendação. Porque a recomendação pode ser, né, eu dizer assim, eu enquanto sociedade, no caso não sou a pessoa, a sociedade americana de oncologia clínica recomenda a utilização de hipnose na realização de procedimentos, e esta recomendação está baseada em evidências, porque os benefícios superam os danos, a qualidade dessa evidência que foi analisada é intermediária e a força dessa recomendação é moderada. Então, você pode recomendar de leve, recomendar veementemente ou uma recomendação moderada. Então, seria como você classificar essa recomendação. Então, esse foi o ponto principal na questão da hipnose, tá? Então, ele fala um pouco aqui dos estudos que foram feitos, né? Foram 5 estudos que avaliaram o uso da hipnose durante procedimentos, incluindo 3 que a metodologia não era muito adequada, e 2 estudos que foram bem desenhados, né? Ou seja, que a forma como o estudo foi feito foi satisfatória na análise dos revisores. Os 2 estudos mais rigorosos, com mais de 200 participantes, que foram designados aleatoriamente para receber a intervenção ou não, avaliaram a hipnose para biópsias mamárias de grandes dimensões e embolização de tumores ou ablação por radiofrequência. Ambos os estudos demonstraram a classificação de dor significativamente mais baixa em comparação com os braços de controle, com uma redução média de 2 ou mais numa escala de 0 a 10. Né? Então, isso significaria aí uma redução de 20%. Você tem uma dor de 10, que diminuiu para 8, né? Então tem uma diminuição significativa. Com base nesses 2 ensaios, a hipnose pode ser recomendada para ajudar a controlar a dor durante os procedimentos. Então, por mais que não tenha um estudo para cada tipo de procedimento, você tem alguns estudos embasando alguns procedimentos e você pode inferir que possa ter resultados adequados em outros procedimentos. É importante ressaltar que ambos os estudos envolveram hipnose fornecida durante todo o procedimento e não apenas por um curto período de tempo antes do procedimento. Por que isso? Uma coisa uma pessoa vai fazer
uma intervenção, um exame, uma biópsia, um procedimento qualquer, e alguém fica ali do lado dela, né, aplicando a hipnose por diferentes técnicas. Mas existe outra forma de ser abordada em que você pode ensinar o paciente a fazer uma auto-hipnose durante o procedimento, ou você pode fazer as sugestões hipnóticas num período antes, mas ali no momento do procedimento você não está presente, né? Você dá as ferramentas para o paciente, mas ele vai ativar essas ferramentas por conta própria. Então é importante dizer que esses estudos que tiveram os melhores resultados foi com a presença da pessoa ali no momento. Então, a interpretação de procedimentos como biópsia ou embolização tumoral desempenham um papel importante no diagnóstico e tratamento do câncer, que frequentemente estão associados à dor, que precisam de usos de analgésicos, tanto intravenosos ou orais, que podem ter efeitos colaterais. Existem evidências moderadas de que a auto-hipnose deve ser ensinada e usada para prevenir a dor, que é aquilo que eu falei, que tem duas formas de isso ser aplicado. E, entretanto, para outras intervenções, como baseadas em mindfulness, musicoterapia, terapia virtual, que são intervenções de imagens baseadas na realidade, apesar do seu apelo e efeito potencial, né, mais investigação é necessária para ter uma base de evidências robustas. Existem algumas situações em que o uso da hipnose tem evidência, porém uma evidência insuficiente para gerar uma recomendação. E são dessas situações que a gente vai falar agora. Então, há evidências inconclusivas para recomendar a favor ou contra o uso da hipnose no tratamento da dor cirúrgica em pacientes com câncer. Aí ele fala de alguns estudos, né? Eu vou passar um pouquinho aqui para a gente ter mais tempo para discutir, porque, como eu falei, o trabalho é grande. Então, foram avaliados estudos utilizando hipnose para dor cirúrgica que tiveram resultados inconsistentes. Então, ele cita os estudos aí, né, dizendo que houve no grupo de hipnose relato de menor intensidade da dor e desconforto em um dos estudos, com menor utilização de propofol, que é um tipo de medicamento utilizado para anestesia e analgesia, né, lidocaína também, comparado com o grupo controle, e um outro estudo que foram feitas pequenas cirurgias de mama com hipnose versus os controles habituais, e no braço da hipnose eles encontraram aumento da dor. Aí a gente pode inferir os porquês, né? Mas o resultado foi esse. E é importante para o crescimento aí da literatura a gente publicar e a gente comentar, inclusive quando o resultado for negativo. Então, por exemplo, aqui eu vou elucubrar junto com vocês. Às vezes, porque o paciente está num estado de atenção maior, ali, por conta da hipnose, se não for bem conduzido, ou se o paciente, de repente, está em contato consigo mesmo, mas não está fazendo uma dissociação da situação que ele está vivenciando, ele pode até sentir o que ele está experienciando naquele momento com maior intensidade. Então, essa, por exemplo, poderia ser uma racionalização, né, da explicação para esse estudo. Outra coisa pode ser que um foi melhor ou outro foi pior, porque na verdade não faz diferença. Então, alguns vão falar que sim, outros vão falar que não, e a gente ainda não chegou a uma conclusão. Isso falando da questão das evidências científicas. Não são as opiniões. As opiniões são outras coisas que a gente vai falar também. Então, dor na sobrevivência e cuidados paliativos. As evidências que existem são inconclusivas, para recomendar a favor ou contra o uso da hipnose no tratamento da dor em sobreviventes de câncer, em cuidados paliativos e os pacientes com tratamento ativo ou pós-tratamento. Aí ele vai explicar um pouquinho por quê, né? Eles, na verdade, os autores. Então, os estudos sobre hipnose durante a sobrevivência ao câncer foram limitados devido a questões metodológicas significativas. Então,
questões metodológicas a maneira como os estudos foram feitos tinham alguns problemas. Dois estudos combinaram hipnose com outra intervenção, que seria um grupo de apoio ou terapia cognitivo-comportamental. E por que isso atrapalha? Porque se o resultado, seja ele bom ou ruim, você às vezes não consegue separar até que ponto o resultado foi por conta da hipnose, foi por conta do grupo de apoio, foi por conta da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental. Às vezes, quando você mistura intervenções, isso acaba comprometendo o desfecho no sentido científico, né? Por que eu estou reforçando isso? Porque às vezes você perde na questão científica e você pode ganhar quando você pensa naquele seu paciente, cliente, interagente, como queira chamar. Esses estudos geralmente relataram benefícios positivos, no entanto, a interpretação é limitada devido à abordagem combinada, que foi isso que eu falei. Um estudo designou aleatoriamente pacientes que receberam transplante de medula óssea para treinamento em hipnose, enfrentamento cognitivo comportamental, contato com terapeuta e os cuidados habituais. Os pacientes do braço da hipnose compareceram a 2 sessões pré-hospitalares e depois receberam gravações para a prática diária enquanto estavam no hospital. E os resultados descritos mostraram menor dor no grupo de hipnose, mas foram limitados pelos pequenos números de pacientes em cada grupo. Portanto, pode haver benefício em pesquisas com mais pacientes, com amostras maiores, pode ser que a gente chegue a uma conclusão. Para a radioterapia, apenas um estudo foi publicado. Esse estudo distribuiu aleatoriamente 68 pacientes com câncer de cabeça e pescoço recebendo radioterapia, para ser feita uma única sessão de hipnose ou os cuidados habituais de 20 minutos. O tratamento com hipnose demonstrou pontuações de dor menores, significativamente mais baixas, em comparação com os controles. E esse estudo deve ser considerado como gerador de hipóteses. Então, ele ainda não tem a força estatística suficiente para gerar uma recomendação, mas como foi um resultado bom, ele gera a hipótese de que provavelmente seja bom e que isso deve ser investigado com mais estudos. Na população pediátrica, foram feitos pequenos ensaios focados em avaliação à dor relacionados a procedimentos. Alguns efeitos são promissores, mas com falhas de metodologia, e a evidência é insuficiente para apoiar o uso da hipnose. Vamos lá. Então, a gente falou, pública não tem nenhuma recomendação, e na população adulta tem algumas com evidências insuficientes, e tem aquela recomendação em relação aos procedimentos. E a gente pincelou algumas coisas em relação aos tipos de estudos, como eles podem ser realizados, possíveis falhas de método, possíveis coisas que podem atrapalhar as nossas conclusões, as nossas reflexões. Então, o que eu lanço aqui? Quando a gente vai fazer uma pesquisa utilizando hipnose, será que é fácil fazer uma pesquisa com hipnose? Será que é difícil? Será que a gente tem muita coisa para atrapalhar? Será que deixo aberto para opiniões e manifestações, se alguém quiser comentar. Essa é a segunda parte do que eu falei, Falei um pouquinho do trabalho, aí agora a gente faz um toró de ideias aqui, discute um pouquinho, e depois eu vou falar de alguns aspectos, caso vocês não falem, e dou as minhas opiniões. Um de cada vez, por favor. Mano, posso falar? Claro. Olha, eu sou leiga, eu não entendo sobre hipnose, então até para tirar uma dúvida. No caso que você falou que estava sendo analisado, a pessoa, o terapeuta estava junto com a pessoa na hora do procedimento e aí conduziu essa pessoa à hipnose? Isso.
Mas daí, por Isso. exemplo, ela não era sedada para fazer os procedimentos, nada, era tudo à base da hipnose? A hipnose foi utilizada como um recurso, né? Ela pode ser utilizada em associação ou não com outras técnicas, com outros recursos. Inclusive, naqueles dados que a gente falou, em alguns estudos que utilizaram a hipnose, foi relatado que diminuiu o uso das medicações que são feitas na anestesia. Então, não quer dizer que não fez nada, né? Isso pegando os estudos que eles analisaram. Existem diferentes estudos feitos com hipnose, ao longo dos tempos aí entra aquilo com falha metodológica e tudo mais, e alguns estudos às vezes comparam você fazer algo e contra não fazer nada, né? Agora, já entrando um pouquinho na minha opinião, eu acho que certas coisas acabam não se justificando, né? Então, por exemplo, se eu posso fazer um procedimento com o uso de um anestésico, eu posso fazer a hipnose e faço o anestésico. Com a hipnose, provavelmente a dosagem do anestésico é muito menor e com isso você tem menos efeitos potencialmente ruins. Agora, num caso em que tem uma contraindicação, um paciente numa situação clínica muito fragilizada, em que tem um risco muito alto de você fazer determinado medicamento, aí sim, por essa questão do risco, você lida com o que você pode fazer. Aí eu acho que justificaria você utilizar unicamente a hipnose. Mas daí, desculpa a ignorância, mas Imagina. para fazer a hipnose, nunca passei por uma sessão, mas acredito, entre aspas, você tem que alcançar uma meditação aí profunda, um relaxamento, um acesso, não tem, irmão? É. Aí entra Como um que dos você faz primeiros. isso num ambiente pré, cirúrgico ou de procedimento com mais pessoas, isso não interfere? Sim, pode interferir sim. Aí a gente já entra numa primeira limitação que a gente tem, que é em relação ao termo hipnose. Então eu falei no começo que existem diversas situações que são chamadas de hipnose e que são diferentes entre si. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, existem, mesmo dentro do estudo da hipnose, existem diferentes definições de hipnose e existem diferentes opiniões dentre os pesquisadores de hipnose. Por exemplo, existem as teorias de estado e as teorias de não estado. O que isso quer dizer? Em que alguns acreditam que a hipnose é um estado específico, né, da consciência da pessoa, que é atingido através de alguns métodos. Outros dizem que não, que é o nosso estado habitual, mas com uma atenção focada, com alguma característica diferente, mas que não se caracteriza como algo separado. Então já começa daí a confusão. Se você parar para ver, mesmo que você não diga que não tem experiência em hipnose, essa hipnose de entretenimento que a gente vê na televisão, tá, isso aí é hipnose. Né? Diferentemente de uma sessão que você faz dentro de um setting terapêutico, de um divã, que também é hipnose. Né? Quando você modula a percepção de dor de uma pessoa, isso também é hipnose. Então, apesar de serem situações com características diferentes e atingindo resultados diferentes, tudo entra no mesmo bolo da hipnose. Então, voltando à sua pergunta, se é preciso entrar num estado meditativo, num estado qual foi o termo que você usou? De conexão, de atingir o outro? Como é que foi que você falou? Na verdade, é meditativo mesmo, não é um transe, né? Mas você não tem que estar totalmente mergulhado nisso para conseguir acessar a hipnose. Não sei, a imagem que eu tenho da hipnose é que você chega num grau que você pode acessar as coisas ou não, Tá, cancelar ou não, por exemplo, a dor. Não? certo, certo. Aí já entra um pouco naquilo que eu te falei. Né?
as minhas explicações agora estão impregnadas um pouco da minha opinião. Talvez se você perguntar para um outro pesquisador que vá por outra linha, talvez ele te explique de maneira diferente. Então, eu vejo muitas semelhanças com diferentes estados de consciência, por exemplo, hipnose, meditação, outros tipos de transe, entrando em outras abordagens. Então, sim, eu vejo semelhanças, embora sejam coisas diferentes. Eu interpreto a hipnose como um estado diferente do estado de consciência habitual, né? Para a gente generalizar, um estado alterado de consciência e que tem diferentes manifestações e diferentes graus. Então, às vezes, a pessoa, esteticamente falando, está aparentemente normal, mas ela está num estado diferente do seu estado habitual. Simplesmente porque, por exemplo, eu posso estar super focado em algo a ponto de não perceber alguém me chamando. Então, existem algumas abordagens que falam que esse estado de hiperfoco é um estado de hipnose, né? Então, você pode, de certa forma, dissociar, né, da realidade aqui e entrar num estado paralelo, num estado diferente. Nessa hora, eu vejo algumas semelhanças com a meditação. Você pode atingir isso por conta própria e você pode atingir isso com a presença de alguém te guiando durante o processo. Também existem meditações em que existe, né, alguém te guiando durante o processo. Então, entrando na hipnose durante um procedimento com a presença de alguém ali junto, quais seriam as vantagens? Primeiro, se eu estou aqui só, vou usar você como exemplo, só te analisando ali, se você está sentindo dor ou não. Primeiro eu vou fazer uma leitura de como você está naquele momento. Diferente de você estar sozinha, vivenciando o procedimento, mas ao mesmo tempo prestando atenção no corpo e ao mesmo tempo dando sugestões para o seu corpo para você interpretar aquilo de forma diferente. Então, eu estou fazendo a leitura e eu estou fazendo as intervenções. Se eu percebo que você se mexeu, que você fez cara de dor, alguma coisa do tipo, eu vou e tento contornar aquela situação. Então, eu vejo como vantagem haver uma segunda pessoa ali naquela intervenção, embora isso possa ser feito sozinho. Em relação à questão do ambiente, até certo ponto, né, aí também entra nas definições, mas você precisa estar participante daquele processo, né? Então, alguns falam até que toda hipnose é uma auto-hipnose, porque você tem que vivenciar aquilo, né? Então, se eu não me sentir confortável na presença de outras pessoas ou num ambiente com muitas pessoas, às vezes eu não vou me entregar ao processo da mesma maneira. Então, sim, o fato de você estar num ambiente estranho, de você estar com dor, de você estar na frente de outras pessoas, às vezes estar despido, às vezes estar numa situação de vulnerabilidade, pode sim interferir. Entretanto, olhando o outro lado da situação, existem maneiras de você tentar contornar essas dificuldades. Algumas técnicas de hipnose que não exigem tanto do uso do racional para se chegar naquele estado, que são técnicas rápidas que trabalham com, entre aspas, com comunicações quase que inconscientes, com reações quase que automatizadas, e entram nas diferentes abordagens da hipnose. Então, existe hipnose, por exemplo, não verbal, em que você não precisa verbalizar, você não precisa sugerir, você não precisa dizer para o paciente aquela sugestão. Apenas com outros tipos de comunicação, comunicação não verbal, leitura do paciente, sugestões através de toques, de sons, um outro nível de comunicação, você pode atingir resultados semelhantes. Eu só vi uma pergunta aqui, deixa eu ver só o que é. Giovanni, qual a sua opinião em relação às substâncias que normalmente associam a hipnose, como por exemplo a ayahuasca? Bom, a ayahuasca é um enteógeno, é uma substância que você vai ter um efeito psicoativo decorrente da substância, né? A hipnose, dentro das suas diferentes vertentes, é
simplesmente uma situação de consciência diferente da situação habitual, né? Então, eu não vejo relação direta entre qualquer substância e a hipnose, embora qualquer substância possa ser um facilitador para modificação do estado de consciência. Mas eu, por exemplo, não faria uma sessão de hipnose utilizando a ayahuasca, porque são jeitos diferentes, contextos diferentes, se é de uso ritualístico ou não. Então tem uma série de outras questões que permeiam o uso da substância, que eu acho que acaba misturando alguns assuntos. Não sei se eu consegui te responder. Se você tiver uma pergunta mais específica, que talvez eu não tenha Respondeu entendido a sua sim. dúvida. Respondeu sim, doutor Hermano, obrigado. Imagina, não precisa chamar de doutor, não. Hermano. Oi, professor. Tudo bem, querido? Tudo bem, senhor? Tudo na paz. Hermano, eu nunca vi uma sessão de hipnose, ou nunca presenciei. Mas, assim, das imagens televisivas, né? A impressão é que a pessoa perde a consciência, embora ela não fique... ela entra num estado... Porque algumas pessoas com quem eu já conversei, do ponto de vista do transe, por exemplo, a pessoa entra em transe, ela sente a presença ou a energia, ou seja o que for, mas ela não perde a consciência, né? Nas imagens que eu assisti de filmes, blá, 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 a pessoa não se lembrava, ela perdia a consciência. É isso. Como que é, na sua experiência, o que você tem visto, como que é essa relação? Bom, na minha experiência eu já vi todas as situações. Eu já vi situações em que a pessoa não se recorda de nada, situações em que a pessoa teve uma experiência que muito do que ela vivenciou foi no nível subconsciente e tem algumas reminiscências conscientes, e situações em que a pessoa se lembra de absolutamente tudo. O relato mais comum das pessoas submetidas à hipnose é que ela entra num estado de relaxamento em que ela está tão entregue àquela situação, em que ela acha que aquilo está tão gostoso que ela não se importa muito com o restante. Então ela fica curtindo aquele estado, por assim dizer. Esse é o relato mais comum. Mas já vi todas as situações. Pessoa que não lembra absolutamente nada, pessoa que se lembra de absolutamente tudo, e os meios termos. A pessoa se lembra mais ou menos, tem coisas que ela fez ou falou, que ela não se lembra adequadamente. Isso aí, muitas vezes, embora tenha visto acontecer, mas muitos que trabalham com hipnose vão afirmar categoricamente que não, que você não perde a consciência, até porque para quebrar um pouco o medo da pessoa, né, de se entregar ao processo. Então muitos vão dizer que não, que você se lembra de tudo, você está plenamente consciente. Eu não enxergo bem assim. Eu já vi situações da pessoa não se lembrar, o que não significa que ela deixa de ser ela ou vai fazer alguma coisa contra a sua vontade. Quanto a isso, a gente tem que deixar claro que não. E, mano, essa... Assim, uma pergunta aqui, né? Você faria uma intervenção, assim, no artigo que você escolheu, né? Então, a hipnose está indicada para dor de pessoas em tratamento do câncer. Então, pela sua resposta aqui, você induziria essa pessoa a esse lugar de bem-estar e ela teria maior percepção desse bem-estar e menor percepção da dor. Isso é uma das formas mais utilizadas de combate à dor. É você meio que dissociar a pessoa daquilo que ela está vivenciando e ficar num lugar paralelo, digamos assim. Quanto tempo uma intervenção dessa dura? Nos trabalhos que foram analisados, durava durante todo o procedimento, né?
porque a pessoa ficava ali do lado, né? Aí, não sei se o senhor já estava na hora que eu expliquei isso, a vantagem que eu vejo é que você tem uma pessoa dedicada a estar ao lado de quem está sendo submetido ao procedimento naquele momento, calibrando, percebendo as reações da pessoa e fazendo as sugestões, as intervenções de acordo de como a pessoa reage. Agora, existe uma outra forma de ser feita que é através de sugestões que você faz em sessões antes do procedimento e lá na hora do procedimento a pessoa ativa isso por conta própria, né? Então, por exemplo, né, existe um método bem conhecido que são as âncoras. Então, eu posso fazer uma sessão preparatória, digamos assim, e sugestionar que o determinado ponto do corpo traz uma sensação de bem-estar. Então, como isso é feito? Faz um treinamento, fecha o olho, imagina agora um momento feliz da sua vida, né, traz toda essa sensação para você. Aí coloca essa sensação no ponto. Aí você faz teste, a pessoa abre o olho, fecha o olho, aperta o ponto, vê se aquela sensação volta. Aí você fez esse treinamento, a pessoa consegue, com a utilização daquele ponto, trazer essa sensação. Aí no momento em que ela for para a intervenção, ela mesma usa esse ponto como âncora para ela sozinha entrar nesse estado de bem-estar. Então essa seria uma outra forma de fazer um treinamento antes de uma intervenção. Essas âncoras, né, esses treinamentos e tal, vão ter durações variadas dependendo da pessoa. Então, às vezes, você tem que ficar fazendo diversos treinamentos e, às vezes, não. Às vezes, pode ter uma duração maior. Além disso, quando a gente fala de mente subconsciente, ela tem algumas particularidades que a nossa mente consciente não tem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma hipnose para analgesia pós-procedimento dentário. Eu, como hipnotizador, fiz a intervenção. A pessoa não precisou utilizar medicamento, falou que estava super bem, estava sem dor, não precisou tomar nada. Passado, 2 dias, a pessoa começou a ter dor. Do nada. Eu fui, coloquei a pessoa no estado de hipnose e eu perguntei, o que aconteceu que você agora está tendo dor, você não estava tendo dor? A resposta foi, você não me disse por quanto tempo? Então veja que a forma do subconsciente, né, não que seja uma entidade separada, mas quando estamos neste estado diferente, a forma de se comunicar é diferente também. Oi, mano, e a pergunta que não quer se calar, né? Você é cirurgião. Uhum. Que até onde você consegue conceber... Tem uma foto clássica, mano, dos anos 70, porque a acupuntura, se você pega na literatura, é muito curioso de ver. Até os anos 60, a literatura no PubMed praticamente não tinha nada de acupuntura. Aí, em 65, né, contam que o presidente dos Estados Unidos foi com uma comitiva e das pessoas que estava na comitiva, uma pessoa importante, travou a coluna. E aí destravaram ele com a acupuntura e aquilo, enfim. Uhum. E aí, nos anos 70, tem uma foto clássica de uma operação cardíaca que o paciente está totalmente lúcido, sedado. Na sua experiência, o que você já viu, até onde você já conseguiu ir com uma intervenção com acupuntura? Certo. Não, eu acho... Hipnose. Com a hipnose. Sim. Eu acho possível chegar a situações extremas. Isso está descrito, né, historicamente falando, né, já houve aplicação de hipnose por cirurgiões, tem um cara famoso dentro da hipnose chamado Isdale, há relatos de amputações feitas sob hipnose. Então, a depender da situação e a depender da pessoa que está sendo submetida à hipnose, acredito que seja possível chegar a
graus de anestesia, analgesia intensos. Entretanto, como uma coisa que eu dei uma pincelada antes, é complicado a gente propor isso, sendo que a gente já tem outros tratamentos estabelecidos, né? Então, acaba sendo que eu acredito que a forma mais correta de se utilizar hoje em dia é você mesclando, e a partir do momento que você vai tendo benefícios, você diminui a dosagem de drogas usadas, né? Você tem outros benefícios de bem-estar, de melhora que os medicamentos sozinhos não dão, né? Mas existem trabalhos, eu já cheguei a pesquisar isso, que o pessoal fazia cirurgia só com hipnose, mas daí os índices de conversão, de precisar fazer anestesia, eram muito grandes, eles interrompiam os estudos. E hoje em dia a gente não consegue mais fazer isso, né? Não seria nem ético, não seria aprovado a gente fazer um estudo desse tipo. Entretanto, em pessoas que têm uma sugestionabilidade grande, é possível atingir fenômenos extraordinários com hipnose. Alguém levantou a mão aqui. Boa noite, tudo bem com Boa vocês? noite. Vocês me ouvem bem? Bem, você? Sim. Tudo bem também. Na verdade, eu abri a mãozinha aqui que eu queria compartilhar uma experiência com vocês. Claro. Eu já participei de uma sessão de hipnose. E assim, na época, acho que foi uns 3, 4 anos atrás, na verdade, eu quis pagar para ver. Uhum. Literalmente isso, porque estava muito na moda, eu falei, tinha muita gente fazendo, eu falei, vou fazer para ver se é isso mesmo. E eu me surpreendi. Assim, durante a sessão, desculpa, gente, meu passarinho aqui, se ele atrapalhar. Durante a sessão, ele começou com uma parte de concentração, para me concentrar. Uhum. E com isso, ele começou, durante a sessão, falar: agora, a partir desse momento, você não vai conseguir mais se levantar da cadeira. Eu não conseguia mais me levantar da cadeira. Tá, agora, a partir desse momento, a hora que eu estalar o dedo, você não vai se lembrar do número 78, a hora que você contar do 71 ao 80. Eu não conseguia lembrar do número 78. Daí, a hora que ele estalava o dedo, voltava. Uhum. E uma coisa que eu fiquei mais assim, que na época eu estava com problema de sobrepeso até, e eu era viciada em esfirra de 4 queijos. Viciada, eu não conseguia. E por um bom tempo, durante uma sessão, ele fez eu ficar com nojo dessa esfirra. Mas com nojo absurdo. E eu fiquei com repulsa de esfirra de 4 queijos por um bom tempo. Hoje em dia, não mais. Mas por um bom tempo eu fiquei assim. Então, eu paguei para ver e vi, literalmente. Sim. E tudo Legal. isso eu lembro, foi tudo, assim... Eu estava num estado de muita concentração. Mas eu lembro de tudo que ele fez, de todos os testes, de tudo que aconteceu no dia. Que bom. Obrigado pelo seu relato. Foi muito E legal. esse tipo de coisa é feito, inclusive, né, nessas hipnoses de entretenimento, hipnose de palco, em shows de TV, que faz a pessoa esquecer o nome, não conseguir falar, esquecer um número, porque isso impacta bastante, né? E muitas dessas sugestões você não precisa, falando em estados de transe, porque é uma coisa que eu considero, né, como eu falei no começo, tem gente que não considera, mas você não precisa estar num estado muito aprofundado para conseguir esse tipo de resultado que você está contando. Então, às vezes, a pessoa aparentemente está no seu estado basal. Entretanto, tem algo no funcionamento ali dela que está diferente e esses resultados são conseguidos. Sim, sim, exatamente. Muito legal. Mano, enviaram uma mensagem de pergunta. Vamos ver. Primeiro tem aqui um comentário da Tati.
Como paciente oncológica, devido à necessidade de inúmeros exames, eu tinha crise de pânico, medo de achar algo mais. Então, Centro de Apoio ao Câncer de Mogi, fiz hipnose com orientação das ancoragens, que era o que eu estava explicando. Tanto as crises durante os exames quanto dores pós-químio ajudou muito. Tive uma boa resposta. Obrigado, Tati, pelo seu comentário. Ale Francisco, sou graduando em nutrição. O senhor conhece algum trabalho? Não precisa chamar de senhor, não. Sou tão velho assim, não. O senhor conhece algum trabalho sobre hipnose na modificação de comportamentos alimentares? Eu não vou saber te dizer de trabalho, porque eu não pesquisei isso, mas é uma ferramenta bastante utilizada, de diferentes formas, porque transtorno alimentar é um assunto espinhoso, né? Tem diferentes causas, tem diferentes abordagens, e a hipnose pode ser uma ferramenta, sim. Agora, para falar em trabalho, como eu não fiz nenhuma pesquisa especificamente desse tema, eu não saberia te indicar. Mas conheço muita gente que usa, sim, né, como ferramenta no auxílio. Emano, quais são os Oi. riscos da hipnose? O que você vê como... Porque como acessa muita coisa, né? A Uhum. nível subconsciente, não sei, você já teve algum fato aí que teve algum efeito adverso? Ainda mais, né, numa pessoa que está com muita dor. Mostrou aí no estudo que teve caso que aumentou, né? Mas além Uhum. disso, teve caso que foi difícil de reverter? Existe relatado, eu tive algumas intercorrências, né, ao longo das hipnoses que eu fiz, mas todas eu contornei com tranquilidade. Mas, como eu conheço bastante gente no meio, tem bastante não, tem alguns relatos de pessoas que têm dificuldade de sair daquele estado, mas não porque ela esteja presa ou nada disso. Pelo que eu falei antes, porque é um estado gostoso, é um relaxamento que traz uma sensação boa. Então, às vezes, quando a pessoa está trabalhando apenas com sugestões, porque é uma das formas de trabalhar, você dá a sugestão que a pessoa vai relaxar e vai entrar naquele estado, depois você vai dar uma sugestão de que a pessoa vai retornar ao seu estado normal. E às vezes você dá a sugestão que a pessoa vai voltar e a pessoa não volta, né? Digamos, numa situação hipotética, em que eu dei essa sugestão, a pessoa não volta. Dei essa sugestão de novo, a pessoa não volta. Não tem como ela ficar indefinidamente nesse estado. Automaticamente, ela vai adormecer e em algum momento ela vai acordar. Então, o risco de ficar preso nesse estado, que é um medo de muita gente, não existe, porque esse estado de hipnose acaba se transformando num estado parecido com o sono, e chega um momento que essas ondas cerebrais mudam e que você volta para o estado de vigília. Então, pode fazer hipnose comigo, por exemplo, eu infartar e morrer, que depois você sai sozinho. Não precisa da presença de quem está hipnotizando para você sair. Agora, claro que isso gera angústia, né? Se você está num consultório, em alguma coisa, e você quer tirar o cliente, o paciente, interagente daquela situação, e você tem dificuldade. Então, existem relatos nesse sentido. Em relação a riscos, também depende do que você considera risco, né? Eu acho que a hipnose é uma ferramenta com muitas possibilidades, que pode mexer em muita coisa, que às vezes você não está consciente até daquilo, e, portanto, deve ser feita com pessoas com boa formação, porque você pode mexer num vespeiro, digamos assim, e deixar aquilo muito solto, e acabar que você traz algumas coisas à tona, e a pessoa fica, às vezes, pior do que estava. Então, não acho que a hipnose seja uma panaceia. Eu acho que tem que ser utilizada com responsabilidade e com pessoas com boa formação, pessoas que você confia. Oi, irmã, é Pamela. Oi, Pamela. Eu queria te perguntar, irmão, se você tivesse um paciente com um quadro com várias comorbidades, né? Por exemplo, saúde mental frágil, borderline ou esquizofrênico,
junto com, né, quadros de câncer e tal, você acha que seria adequado? Porque o que me preocupa é o paciente perder o controle de si próprio, né? Uhum. Então, eu queria saber se já teve um caso desses, o que você recomendaria, por exemplo. Uhum. Sabidamente esquizofrênico, eu não me lembro de ter feito hipnose. Paciente com borderline, sim. Agora, acredito que depende muito de como você vai abordar, né? Então, depende também do tipo da esquizofrenia, se naquele momento o paciente está em crise ou não. Então, existem situações em que realmente você querer fazer uma intervenção mais aprofundada acaba sendo, aspas, imprudente, vai. Talvez essa seja a melhor palavra. Mas você pode tentar comer pelas beiradas e fazer alguma sugestão, alguma coisa de bem-estar ou de dissociação daquela situação em que ela está vivendo. E às vezes você ajuda a sair daquela crise, mas eu acho que essas situações específicas necessitam de uma intervenção psicoterapêutica, muitas vezes medicamentosa. Legal, obrigada, irmã. Imagina, que é isso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou falar alguns aspectos que eu separei aqui, que são 8, 7, aí depois a gente volta a discutir. Alguém quer falar agora alguma coisa ou eu posso passar? São coisas rápidas. Ó, a Tati está falando aqui, ó. Deixou o relato dela também. Tem transtorno bipolar, teve uma resposta positiva, pois fiquei um tempo sem medicação devido ao tratamento. Fiquei controlado. Perfeito. Eu não sei como foi feita a abordagem no seu caso, né? Mas a hipnose é uma ferramenta e ela pode ter resultados muito positivos, dependendo da forma como for utilizada. Quando eu tenho certos receios, porque eu acho que são situações muito individualizadas. Então é difícil a gente dizer que a hipnose para transtorno bipolar é ok, porque depende do caso, depende se a pessoa está em surto ou não, se está em mania, se está em depressão, o grau daquilo, se tem ideação suicida, se não tem. Então tem uma série de fatores que podem interferir. Então, alguns casos pode ser que seja ótimo, e tem alguns casos que pode não ter uma resposta adequada, e tem outros casos que você pode acabar exacerbando algumas coisas sem querer. Mas obrigado pelo seu relato. Realmente tem casos que ajuda sim. Então vamos lá. Para a gente continuar, eu vou falar de alguns pontos. Então a gente, voltando a falar das evidências científicas, a gente tem diferentes tipos de trabalho, né? Então, por exemplo, fazer um relato de caso. Então, eu vou pegar um caso de um paciente que tinha um problema e eu utilizei hipnose e deu certo. E eu vou relatar isso. Isso é uma evidência. Por quê? Porque alguém fez a intervenção e deu certo. Mas ela, pensando na força estatística dessa evidência, é menor do que se eu utilizei o tratamento A, num caso deu certo. Mas tem o tratamento B, que foram 25 casos que deram certo. Então a gente tem uma série de casos. Já é uma evidência um pouco mais robusta. A gente tem os ensaios clínicos, que a gente falou no começo, em que a gente vai ter uma intervenção e vai comparar com outra coisa, que ajuda a gente a entender se aquele resultado é decorrente realmente daquela intervenção. A questão da randomização. Então, por exemplo, se a gente vai fazer pesquisa com hipnose, às vezes é difícil você fazer a seleção das pessoas que vão... Você vai propor hipnose ou não propor hipnose? É mais num ambiente mesmo acadêmico, científico. No consultório, por exemplo, fica difícil você dizer, não vou oferecer determinado tratamento ao meu paciente. Tem que ser só em âmbito de pesquisa mesmo. Questão do cegamento, aquilo que a gente falou. Então, por exemplo, se eu vou aplicar a hipnose em alguém, eu sei que eu estou aplicando hipnose, então não tem como eu ser cego.
O paciente, se ele tiver conhecimento de hipnose, ele pode identificar que aquilo é hipnose. Então, ele vai saber que está recebendo hipnose. Então, também perde o cegamento. Efeito placebo. Muitas das intervenções, sejam elas quaisquer, têm o efeito placebo junto, né? Efeito placebo é muito mais complexo do que uma pílula de farinha, né? Existem estudos de efeito placebo em animais, então é uma coisa complexa, principalmente a mente humana, né? Questão do engajamento. Se eu tenho uma pessoa que não acredita em hipnose, que não colabora comigo durante o processo, e uma outra pessoa que deposita a confiança dela naquele processo e na minha intervenção, os resultados já estão diferentes só pelo engajamento. Questão de habilidade. Como em tudo na vida, vai ter gente que tem mais facilidade, mais habilidade na aplicação das técnicas de hipnose, e outras pessoas que têm menos experiência, menos vivência, menos habilidade. E isso pode interferir no resultado. Então, quando a gente fala hipnose, a gente entra num campo em que a hipnose feita por fulano, às vezes tem resultados superiores em relação a Beltrano, por conta do conhecimento dele. O cara sabe 500 técnicas, o cara tem vários anos de experiência, e isso pode lhe dar melhores resultados. Sugestionabilidade. Nem todo mundo vai atingir, digamos assim, né, os mesmos graus de estado hipnótico ou de transe hipnótico. Existem pessoas que são mais facilmente hipnotizáveis e pessoas que têm uma maior dificuldade, né, de atingir aquele estado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa difícil de ser hipnotizada por um terceiro. Em contrapartida, se eu for fazer uma meditação, uma auto-hipnose, eu tenho relativa facilidade. Então, aí entra uma série de questões da pessoa, da personalidade, do ambiente, que pode interferir. Então, se eu pego duas pessoas A e B, uma pessoa muito sugestionável, outra pessoa pouco sugestionável, o resultado vai variar por questões individuais. Modalidades de hipnose. Então, a gente tem a hipnose clássica, conhecida aí, que é a hipnose verbal, que ela vai se utilizar da palavra, das sugestões. Tem a hipnose para tentar atingir esse estado hipnótico, né? Tem a hipnose não verbal, em que você não utiliza palavras, é uma abordagem com outro tipo de comunicação. Tem a hipnose ericksoniana, que é uma abordagem um pouco mais disfarçada, digamos assim, numa conversação, não tão ritualizada, não tão formal, digamos assim. Existem outros conceitos que tocam a hipnose e às vezes se misturam. Eu não coloquei aqui, mas que às vezes alguns até falam. Por exemplo, magnetismo, fascinação, uso do olhar. Tem algumas outras coisas, né? Que são abordagens diferentes e que podem ter efeitos diferentes em pessoas diferentes. Então, às vezes eu tenho um resultado bom com a hipnose verbal numa pessoa, e com a hipnose verbal não tenho um resultado tão bom. E com a outra já vai ser o contrário. Eu tenho um resultado legal com a hipnose não verbal, e com a hipnose verbal não. Mesmo dentro das diferentes técnicas da hipnose verbal, eu posso utilizar técnica X com aquela pessoa, técnica Y com outra pessoa. E entra naquilo que eu falei da individualidade. Então, algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais sinestésicas. E você tem que conseguir chegar naquela pessoa, né? Conseguir se comunicar com aquela pessoa, seja com as diferentes estratégias ou técnicas que você tem no seu cabedal para utilizar. Outras terapias associadas, né, pensando que muitas vezes você oferece outros tratamentos e não exclusivamente hipnose. Isso pode dificultar a pesquisa. Um dos trabalhos que a gente viu, que foi citado, por ele combinar com outras terapias, a gente não conseguia dizer até que ponto o resultado foi da hipnose, ou foi da terapia cognitivo-comportamental, ou foi de outra intervenção.
questão de outros paradigmas não contemplados pela ciência tradicional. Entre escrever de uma forma bonita, mas que existem coisas que a ciência não aceita, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Então, existem outras coisas que podem estar envolvidas em qualquer processo terapêutico. Nós somos individualidades, somos consciência, somos espíritos, almas, pessoas, dê o nome que for, né, com particularidades. E nem tudo é mensurável pelo que a gente tem hoje na ciência. Tá? Aí entra novamente um pouco da minha opinião, da minha crença. Não tem problema nenhum a gente acreditar em algo ou ter uma opinião. O que a gente não pode é, por exemplo, tentar validar a nossa opinião ou a nossa crença com um embasamento científico se ele não existir. Isso seria desonestidade intelectual. Então, por exemplo, não existe evidência científica da existência de Deus. Também não existe evidência científica de que Deus não existe. Então, acreditar ou não em Deus é uma questão de crença. O que eu não posso é dizer que a ciência comprova que Deus existe ou que Deus não existe, porque não, a gente está falando de outra coisa, não está falando da ciência limitada que a gente tem. Limitações tecnológicas para análise, então tem algumas coisas que a gente não consegue analisar ainda, principalmente se a gente entra em outros paradigmas, questão de energias, de outros conceitos, né? E deixei um etc. aí, porque a gente poderia conversar por bastante tempo e abrir um leque grande aí de assuntos. Então, eu vejo importância, então, tem como equilibrar? Tem como a gente chegar num meio termo aí, ou numa situação mais próxima do ideal? Então, eu vejo como positiva a realização de pesquisas, publicações, trocas de experiências, tentando aí conversar com os padrões da ciência atual que a gente tem. Em contrapartida, eu assim tento me portar e julgo ser importante a gente ter a mente aberta para não necessariamente acreditar, mas para conhecer os paradigmas não habituais. Então você não precisa aceitar, mas você lida com as possibilidades. Você deixa aquilo como possibilidade. Não diz que é mentira ou que é verdade, mas que talvez seja possível. Aí entra a questão da desonestidade intelectual, que eu já falei, né? Mais importante é a gente ser sincero, né? Falar o que é evidência científica, o que é evidência anedótica, ou seja, uma evidência minha, mas que eu não sei se outras pessoas teriam o mesmo resultado, ou crença, né? Além disso, não abandonar tratamentos convencionais com sabida eficácia. Isso, infelizmente, acontece ainda, e talvez seja um dos motivos para tentarem bater tanto aí nas práticas integrativas e outras práticas. Então, às vezes a pessoa está fazendo um tratamento convencional e larga tudo porque quer fazer outro tipo de tratamento, não quer fazer nada, quer fazer um tratamento espiritual, e às vezes não dá certo. E daí a pessoa vai bater em cima querendo culpar, sendo que a falha não foi da terapia complementar, alternativa, integrativa, e sim o problema que a pessoa tem, que teve suas manifestações. Os tratamentos devem ser individualizados, entra naquilo que eu falei, principalmente falando de hipnose, porque as características da pessoa vão determinar a melhor forma de abordá-la, a melhor forma de conseguir aquele resultado, de entrar em transe junto com ela, de chegar junto com ela ao estado almejado. A evidência científica, até certo ponto, é importante, porém o nosso cliente, paciente, interagente é único e insubstituível, e a hipnose pode sim mudar a vida. Essas aí são um pouco da minha opinião. É isso. Obrigado. Trouxe alguns pontos aí e voltamos a esses minutinhos finais
para abrir para se alguém quiser comentar, contar alguma experiência, falar algum relato. Agradeço. Se ninguém falar, falo eu. Oi, mano. Eu gostei particularmente desse texto que você selecionou, porque além dele, né, apresentar a hipnose, ele coloca num rol importante, né, dentro. Eu gostei muito dessa ideia, né, assim, hipnose para determinada coisa específica dentro de um quadro complexo de sintomas e, né, então eu gostei muito da escolha que você fez do artigo, sabe? E acho que, assim, eu não consegui entrar no comecinho, mas eu acho que eu peguei já o final da sua apresentação. Mas, e como você conseguiu, pelo menos na discussão, o artigo não construía essa visão sobre a hipnose. Ele só indicou o uso, né? E você realmente conseguiu caracterizar e apresentar, e trazer para a gente uma visão muito importante mesmo. Então, muito parabenizar, foi muito, muito bom. Acho que tanto a sua escolha, né, mas você foi além da sua escolha na medida em que você conseguiu, de fato, contar para a gente detalhes, né, da técnica, dos usos, dos desafios, né? E aí eu queria uma pergunta breve, assim, você, em Campinas, Emano, tem algum grupo na área da saúde trabalhando com hipnose? Antes de responder a sua pergunta, eu falei isso no começo, mas eu vou reforçar, olha, pessoal, agora quem falou foi o professor Nelson, que o artigo é bom. Então, assim, eu recomendo a leitura porque apesar de eu ter falado só da parte da hipnose, ele fala de outras práticas também, né? Então, eu achei um artigo bastante interessante. E é aquilo que a gente comentou, né? São recomendações de uma sociedade de oncologia clínica baseadas nas evidências científicas existentes. Então, às vezes, aquela recomendação é mais forte ou menos forte, dependendo do nível de evidência. Mas, enquanto sociedade, eles recomendam a utilização ou não de determinadas práticas. Então, acho que é um artigo que vale a pena, né? Em relação a haver grupo em Campinas com utilização de hipnose, eu desconheço. Eu conheço pessoas específicas que utilizam hipnose solo, assim, no seu consultório. Mas eu não conheço um grupo dedicado a isso. E os grupos que eu conheço tem mais em São Paulo e tal, mas são mais grupos para estudo ou para realização de cursos, para trocas de experiências. Então, são mais as pessoas que estão mais envolvidas com cursos de hipnose. Agora, para aplicação clínica, é uma coisa que é meio solo, assim, né? São pessoas que acabam utilizando na sua prática. Tem um cirurgião, inclusive o grupo dele lá tem um trabalho interessante que fala sobre utilização de práticas integrativas em pós-operatório, principalmente de cirurgia torácica. João, esqueci o sobrenome dele. Hoje ele está morando na França. Ele trabalha no Pompidou, se eu me lembro.
E lá eles têm um protocolo que eles utilizam diferentes práticas, eles utilizam massagem, aromaterapia, hipnose, e eles utilizam nos pós-operatórios. O cara é cirurgião torácico. E lá eles têm um protocolo já estabelecido, que é mais conhecido na Europa, né, que utiliza as práticas integrativas nos pacientes cirúrgicos. Mas aqui no Brasil é mais difícil. Olha, mano, te vejo organizando esse grupo, viu? Acho que você tem um caminho por aí. Oi, mano, o artigo é da CIO, né? Society of Integrative Oncology, né? É da American Society of Clinical Oncology e em conjunto com são duas sociedades. Essa foi a principal, que o guideline é da ASCO, mas tem uma outra sociedade que participou também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar aqui, se eu achar eu falo. Não, mas tudo bem. Não. Eu fiquei surpreendido de saber que os congressos da ASCO têm 60 mil participantes. Isso aí. O dia que eu soube disso, eu não acreditava. A pessoa falou, é isso mesmo, não. Então, tem gente do mundo inteiro. É isso aí. Então só para finalizar aqui, então, assim, imagina uma sociedade desse tamanho faz um guideline com essa complexidade, né? E como você disse, trazendo muitas práticas diferentes, né? Então, assim, é mesmo muito importante esse artigo. Mas diga o que você ia falar. Entrando nessa questão de congressos, né? Recentemente eu participei de um congresso de hipnose que foi aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo agora, foi ali no anfiteatro da USP. Quem organizou foi o Fábio Puentes, que é conhecido na mídia, que ele fazia hipnose de palco e tal, mas ele tem esse lado de trabalhar com a hipnose no hospital de clínicas. Ele faz parte do grupo do Manuel Jacobson, que é neuro, no grupo de dor, e ele trabalha com hipnose nos pacientes com dor. E comparar um congresso que a gente tem por aqui com um congresso mundial de hipnose, por exemplo, que eu já fui, assim, é outro mundo. Lá fora, assim, esse tipo de coisa é muito mais abordada e levada a sério, digamos assim. Como o pessoal que tem trabalhado com a questão das evidências, né, de maneira mais dura, eles têm pedido determinado, de alguma maneira, o pedido é como que essas práticas não medicamentosas, né, podem e devem ser introduzidas, né, quer dizer, o mundo olha com desconfiança, mas ao mesmo tempo olha com um convite para isso, né? Sim. Como que a gente traz, porque é bem o que você falou, de maneira não substitutiva, mas se eu posso reduzir a quantidade de medicamento que eu vou usar, portanto, né, com garantia de que aquela redução vai implicar em menos intervenção, né, enfim, temos muito caminho mesmo, né, enfim, Emmanuel, só parabéns mesmo, e queria dizer que aqui a Ale Francisco deixou os parabéns para você, não sei se você viu, a Nicole também. Foi muito bom. Eu falo, a hipnose é meu xodó, é minha paixão. E para nós, no movimento das práticas integrativas, ter um cirurgião que tem essa experiência, porque não é sensibilidade, você foi muito além da sensibilidade, você já fez as experiências, né? É muito importante, viu, Emmanuel? Realmente, assim, acho que o conjunto das suas experiências e reflexões, né, isso traz uma seriedade e uns desafios para a gente ir além, para construir,
mais informação, com mais confiança para mais pessoas, né? Isso me remete à nossa apresentação do nosso curso, que o senhor perguntou o que você faz bem. E eu falei que eu tenho relativa facilidade de transitar entre essas margens, entre esses mundos, entre o científico mais rigoroso e as outras práticas, os outros paradigmas e até coisas que não são cientificamente aceitas. Então, eu desenvolvi ao longo dos anos, eu tenho relativa tranquilidade em falar sobre diferentes assuntos e tentar ver os pontos de convergência entre eles sem me sentir desconfortável. Muito legal. Então, muito legal, Emmanuel. Vamos fazer uma pesquisa com você. Como foi desenvolver esta capacidade, né? Essa habilidade, essa competência, enfim. Bom, querido, a gente chegou na nossa hora. Foi um prazer e um privilégio poder te escutar, Emmanuel, e fechar esse primeiro ciclo da nossa extensão comunitária, né, que emergiu a partir do nosso desejo de dar continuidade ao que a gente vinha fazendo. sim. E foram momentos incríveis, foram discussões importantíssimas, e a sua coroa o caminho que a gente vinha construindo para finalizar nesse ano. Então, te agradeço muito, Emmanuel, pela escolha do tema, pela escolha do texto e pela sua capacidade e clareza de explicações. Foi Bom, realmente... Foi eu muito bom. agradeço o convite e fico feliz que tenha sido proveitoso. Muito legal. Bom, gente, então a palavra está aberta, se alguém quiser falar alguma coisa, uma despedida nesse fim de ano. Eu queria agradecer, né? Agradecer, Emmanuel, por estar aqui concluindo com a gente, acompanhou também os outros encontros da extensão, e agradecer a oportunidade, né? Desse projeto que busca levar as práticas para as pessoas, para elas terem mais contato e entender, né? Em profundidade mesmo, a seriedade de cada uma delas, né? Então, eu agradeço. Eu também só tenho a agradecer aí pelo convite, pelas oportunidades. Também achei muito bom, muito proveitoso, muito proveitosas essas nossas rodas de conversa e essas discussões ao longo do ano. Foi muito bacana mesmo essa iniciativa. Parabéns aí aos organizadores e obrigado pela oportunidade. Olha, eu não conversei ainda com a Gabi e com o resto do grupo, dos grupos gestor do Lapasses, mas se depender de mim, a gente continua, viu, Emmanuel, viu, Gabi? Porque é isso, você conseguiu escolher um bom texto, mas tem outros textos e a gente pode voltar à questão e aplicações, e então fica o convite, Emmanuel, para que a gente possa continuar também, Gabi e todo mundo que está aqui, para que a gente siga tendo esses encontros, né? Podemos revisitar o tema, né? Realmente. Uhum. Exatamente. Bom, gente, então... A gente vai encerrar a gravação, então, né? Por favor, Pamela. Agradecendo aí a presença de todo mundo. Irmão, foi ótimo, muito obrigada. Nelson, muito legal que você conseguiu entrar. Gabi, também obrigada pela força. Então é isso. Bom final de ano a todos e todas. Maravilha. Pessoal, muito agradecido pela presença. O plano é que a gente continue no ano que vem. Vamos planejar, né? Isso aí. Então tá bom. Irmã, abração. Pamela, Gabi. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigado. Abel, Mali e Sabrina. E Ré. Não é Ré. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau.